Eu quero ler com vocês, inicialmente, somente um versículo, Salmo de número 4. Versículo 8. Em paz me deito e logo adormeço, pois só tu, Senhor, me fazes viver em segurança. Em paz me deito e logo adormeço, pois só tu, Senhor, me fazes viver em segurança. Vamos orar mais uma vez? Senhor Jesus, obrigado. Mais um domingo e mais um momento de culto, de celebração, de louvor. E agradecemos a oportunidade de ouvir a Tua palavra, Senhor, seja ela cantada, orada, lida também nas Escrituras. Pedimos que o Senhor fale conosco, que Teu Espírito venha falar conosco, de maneira especial, como já tem falado até aqui. Essa é a nossa oração, nosso pedido, no nome de Jesus. Amém. Amém. Eu queria falar com vocês sobre esse salmo, o salmo de número 4, e falar de alguma forma com vocês em relação ao salmo como um todo. Primeiro o seguinte, quando nós tivemos retiro de espiritualidade lá no JV, e o tema foi os salmos, uma das coisas que a gente propôs é que os salmos podem servir para nós como um guia devocional. Nós temos sérias dificuldades de orar, não é verdade? E de saber como que a gente faz para administrar, para melhorar essa nossa vida de oração, de meditação na palavra, de se colocar constantemente diante do Senhor. Isso é sempre um desafio para nós, de uma forma geral. E uma das coisas que eu tenho aprendido, e que eu tenho falado sobre isso nos últimos dias, e que a gente compartilhou ali durante o retiro, é que os salmos podem ser para nós um guia de oração. Nem sempre a gente se lembra que os salmos são um livro de oração. Ou seja, se nós muitas vezes sentimos que não sabemos orar, ou que nossas orações muitas vezes não fluem como deveriam, a visitação aos salmos é um bom caminho para nós. No aprendizado da oração, do falar com Deus. Alguém disse que os salmos são muito especiais porque, ao mesmo tempo que eles são orações, eles são também palavra de Deus. Isso é algo muito misterioso. Como, ao mesmo tempo, uma palavra pode ser oração a Deus e palavra de Deus. Você tem isso na Bíblia, você tem isso nos salmos. E os salmos nos guiam na nossa vida de oração, se a gente assim permitir e quiser. O Salmo 4, por exemplo, que é o salmo que nós temos aqui em mãos, é um salmo da oração da noite. Nós vamos ver que é um salmo da oração noturna, daquela oração do fim do dia. Pois ele cita, nós acabamos de ler, o salmista dizendo que ele deita e dorme, ele confia no Senhor. Se você olhar o Salmo 5, por exemplo, o Salmo 5 já fala da manhã, do acordar e logo pela manhã apresentar a Deus as suas
petições. Ou seja, o Salmo tem isso, né? Ele nos ajuda até nesse aspecto da oração da manhã, da noite. E aí eu chamo a atenção de vocês nós vamos começar do fim para o começo. Nós lemos o verso 8. Em paz me deito e logo pego no sono, né? Logo adormeço. Engraçado que a gente que tem uma tradição evangélica mais antiga, a gente decora os versículos em outras versões, né? Então eles vêm à nossa mente, né? E aqui o salmista fala de alguma coisa que é extremamente atual, fala de alguma coisa que é uma bênção que todos querem hoje, que é uma mistura da saúde espiritual com a saúde física. Que o verso 8, que é um verso que a gente conhece, é um daqueles que nós conhecemos, fala de alguma coisa que nós queremos muito, que é essa experiência da paz. Que é a paz real, a paz de alguém que consegue deitar e dormir, sem remédio. Né? Alguém que experimenta o descansar em Deus. A Bíblia vai falar muito sobre essa experiência de descansar em Deus. Só que quando a gente olha para o verso 8 e lê isso, é como se a gente estivesse vendo o fim de um filme, sem assistir o começo desse filme. Olhar para o fim da história sem... Já viu aquele tipo de gente que quer ler um livro, mas não tem paciência, né? Um romance, um livro que é uma história... Aí ele começa a ler as primeiras páginas e aí, deixa eu ver como é que esse negócio termina. E vai lá para ler as últimas páginas. Não tem paciência. Não que os salmos contam uma história, mas o fato é que quando a gente pega um versículo como esse e simplesmente escolhe porque ele é bonito e ele aqui tem alguma coisa que nós queremos alcançar, a gente tira ele do seu contexto. E a gente precisa saber como é que se chega aqui. Então eu quero convidar você, a gente vai fazer um exercício simples de olhar para o Salmo como um todo, para saber em que momento, em que circunstâncias e como é que o salmista chega ao verso 8, de dizer que ele deita e dorme descansando e confiando no seu Senhor, né? No Senhor que cuida dele. Então eu queria olhar com vocês, em primeiro lugar, porque aqui, olhando para o Salmo como um todo, e eu não quero que você só leia, mas que você olhe para o Salmo, você vai ver, e é isso que eu quero hoje compartilhar com vocês, que existem momentos, existem etapas no Salmo. Isso é muito claro. Esse aqui você vai ver claramente alguma coisa acontecendo enquanto o Salmo se desenvolve. Talvez você já reparou isso em outros salmos também, em outras orações, que o ânimo do salmista muda conforme o salmo. Ele pode estar confiante no momento e no segundo momento ele está angustiado e agressivo e depois a confiança volta. Mas isso porque os salmos e essas orações e esses cânticos revelam a vida espiritual e o momento em que o salmista vive e o momento em que nós vivemos também. E é importante a gente entender essas etapas. Então agora a gente vai ler versos 1 e 2 inicialmente. E eu quero conversar com vocês a respeito desse primeiro momento da oração do Salmo 4. Vamos lá, ele diz assim: Responde-me
quando clamo: ó Deus, que me faz justiça, dá-me alívio da minha angústia, tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Até quando vocês, ó poderosos, ultrajarão a minha honra? Até quando estarão amando ilusões e buscando mentiras? Esse é o primeiro momento da oração do salmista. O que a gente vê claramente aqui nesse salmo e nesses primeiros 2 versículos? Aqui nós temos a oração da angústia. Aqui nós temos a oração do desconforto, a oração da dor. E olha que esse aqui não é dos piores, aqui é dos mais leves. Se eu quisesse buscar salmos que falam de dor, de angústia, de revolta, a gente tem vários. Aqui a gente percebe a angústia, mas ela está até comedida, né? Mas o que é muito claro aqui no verso 1? É muito claro que aqui nós temos a oração do Deus me ajuda já. Agora. Senhor, estou precisando da sua ajuda agora. Estou sofrendo. Me responde. Senhor, me responde porque eu estou falando com o Senhor. Nós temos muito isso nos Salmos, e nós temos isso aqui. Senhor, dá um alívio da minha angústia, ouve a minha oração. Senhor, estou falando com o Senhor. Me responde. Uma outra expressão que está aqui, que está no verso 2, é a expressão até quando. A expressão até quando, ela também é bastante presente nos Salmos. Há outros Salmos onde o salmista vai dizer: até quando eu vou ficar aqui clamando e o Senhor não vai me responder? Até quando? É uma expressão de lamento, é uma expressão de impaciência, de alguém que precisa respostas. Outra coisa que está presente aqui no 2º versículo, e que é presente nessa primeira oração, e aqui eu quero compartilhar com os irmãos que essa primeira oração, ela se parece muito com nossas orações, porque aqui é o que eu chamo de a oração crua. Porque ela tem essas características. Ela tem dor, ela tem desespero, ela tem impaciência, ela tem incompreensão. Senhor, não sei por que eu estou passando por isso. Senhor, me ouve. Senhor, me responde. E aí o verso 2 tem uma coisa interessante. Que aí tem o aspecto externo. Abre-se a janela para o que está acontecendo fora do mundo do salmista, que é os problemas que ele está enfrentando. E aqui ele se dirige aos seus inimigos, aos seus desafetos, aos seus perseguidores, e ele diz: vocês poderosos, até quando ultrajarão a minha honra? Até quando estarão amando ilusões e buscando mentiras? Aqui é o momento em que se abre e se revela os conflitos externos, que estão tão presentes nas nossas orações, as ameaças, as perseguições, os confrontos, e que a gente abre o nosso coração e praticamente vomita isso diante de Deus. Do jeito que vem, vai. E aí eu estava pensando uma coisa sobre o verso 2, né? Porque você poderia pensar: pastor, o senhor está colocando isso como oração, mas esse verso, a parte 2 não é oração, ele não está falando nem com Deus, ele já agora está falando com os poderosos, com as pessoas com as quais ele tem sido perseguido, com seus desafetos.
aqui num contexto de uma oração de Davi. Mas vejam a realidade disso, apliquem isso da seguinte forma: quem já não se pegou orando, falando com Deus, e no momento seguinte o seu diálogo já não é com Deus, já é com o teu problema? E a gente às vezes ensaiando as nossas falas e os nossos discursos, o que nós vamos dizer para essa pessoa? O que nós vamos falar para... Né? Você está orando. Mas quando você começou a tocar no problema que você está vivendo, você já saiu da oração e você já está brigando. Porque aquilo está ali. E é isso. Eu vejo aqui uma leitura que eu faço desse texto. Ele coloca o problema e já começa a criar a sua própria defesa, discutir com seus inimigos e tudo isso na frente de Deus. Essa é a oração crua. Aí, meus irmãos, nós temos uma pausa. Literalmente uma pausa. Né? E eu quero falar daqui a pouco sobre essa pausa. Porque em algumas Bíblias isso vem sinalizado, outras não. Quero até que você olhe aí se na sua Bíblia existe um sinal de pausa entre o verso 2 e o verso 3. Nas Bíblias mais antigas tinham até a palavrinha selá. Que é enfim, ou pausa, na NVI vem pausa. Acho que na Revista e Corrigida vem selá. E já encontrei Bíblias que vem interlúdio. Enfim, só considere que aqui o salmista está dizendo, pare aqui um pouco. Há uma pausa. Depois eu vou falar um pouco da importância dessa pausa. Mas considerando que a pausa existe, nós vamos partir para a segunda seção do Salmo, que é o versos de 3 a 4. E depois dessa sessão nós temos uma nova pausa aqui. Verso 3. Aliás, vamos voltar ali porque eu queria ler com vocês isso. Né? Então nós temos 1 e 2. A primeira, a oração crua. Vamos tentar ler juntos? E aí para ler juntos, vamos ler a versão que eu tenho aqui comigo. Tá? Versos 1 e 2. Primeira parte da oração. Vamos lá? Responde-me quando clamo, ó Deus, que me faz justiça. Dá-me alívio da minha angústia. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Até quando vocês, ó poderosos, ultrajarão a minha honra? Até quando estarão amando ilusões e buscando mentiras? Então essa é a primeira parte. Segunda parte, versos 3 e 4. Saibam que o Senhor escolheu o piedoso. O Senhor ouvirá quando eu invocar. Quando vocês ficarem irados, não pequem. Ao deitar-se, reflitam nisso e aquietem-se. Primeira coisa que eu chamo a atenção de vocês, e essa pausa nos ajuda a ver isso, é que há uma mudança de tom aqui. E quando eu falo mudança de tom, se isso é uma música, a gente pode aplicar isso musicalmente falando. Há uma mudança de tom aqui. Mas o que eu estou falando é, o espírito do salmista, tem alguma coisa muda entre versos 1 e 2 e versos 3 e 4. A forma com que ele se dirige a Deus é diferente. O conteúdo daquilo que ele está falando muda. Vamos primeiro olhar o verso 3. Saiba que o Senhor escolheu o piedoso.
essa expressão, há uma outra tradução que coloca assim, eu achei melhor. O Senhor separou para si aquele que lhe é querido. O Senhor separou para si aquele que lhe é querido. O que o salmista está querendo dizer aqui, o que ele está dizendo é, o Senhor cuida daqueles que são seus. Ele novamente se conscientiza da aliança que ele tem com o Senhor. O Senhor cuida dos seus. O Senhor separa aqueles que escolhe. O Senhor cuida dos seus. É isso o que está escrito aqui no início do verso 3. E ele completa com a expressão, o Senhor ouvirá quando eu o invocar. Percebam como isso é diferente daquilo que está no verso 1, onde existe um clamor, uma angústia, Senhor, me ouve, tem misericórdia, ouve a minha oração. Aqui a expressão é diferente, é uma afirmação. O Senhor me ouvirá quando eu o invocar. Há uma esperança. Há aqui já uma convicção interior da resposta de Deus. Então, alguma coisa está mudando no coração do salmista. E ele começa a transmitir isso no seu cântico, na sua oração, aqueles que estão ouvindo a sua reflexão. E aí vem essa segunda parte, verso 4. Quando vocês ficarem irados, não pequem. Ao deitar-se, reflitam nisso e aquietem-se. Bom, esse é um versículo precioso aqui nessa oração, nessa reflexão. Primeiro, essa expressão inicial, irai-vos e não pequeis, que é uma expressão que a gente conhece do Novo Testamento. Mas ela vem daqui, ela está presente nos Salmos. Irem-se, se esse for o caso, mas não pequem. Bom, do que ele está falando? A ira não é necessariamente pecado, mas a gente tem que cuidar e pensar naquilo que a gente pode deixar transformar a nossa ira. Mas o que isso tem a ver com o que ele está orando até aqui, o que o Salmo está dizendo aqui? Tem a ver, meus irmãos, com a relação que nós temos com aquilo que a gente apresenta a Deus em oração, como eu disse, versos 1 e 2, onde ele está angustiado, e no verso 2 a gente percebe que a sua angústia são os seus inimigos, adversários, são os poderosos que se levantam contra ele. E aí ele percebe que o seu coração está se angustiando, está se envenenando. Essa é uma reflexão que ele transmite. É como se ele estivesse dando um conselho aqui no verso 4, mas isso está sendo interiorizado. Ele está entendendo isso primeiro para o seu próprio coração. Cuidado com a ira. Vocês sabiam que até a nossa oração pode nos levar a pecar? Porque se sua ira se tornar se a sua oração se torna uma expressão da sua ira, dependendo onde vai chegar essa conversa com Deus, onde ela vai terminar e como, isso pode se tornar um pecado. A amargura, o sentimento de vingança, o desejo de destruir o outro, o ressentimento. E mais, dessa ira pode nascer a murmuração. A murmuração é essa reclamação contínua da vida e da situação diante de Deus, que seja, diante das pessoas. Onde existe uma ingratidão, um não reconhecimento do que Deus é, do que Deus faz. Há um rancor. E o perigo da blasfêmia, que é quando eu digo para Deus
aquilo que ele não é, ou aquilo que ele não fez, ou aquilo que ele deixou de fazer. E aí eu já vou começando a entrar num terreno perigoso. Eu quero começar a culpar Deus pelas coisas, acusar a Deus, fruto da ira do nosso coração. O salmista está orando, e ele está meditando, e ali depois de uma pausa, há essa palavra. Há uma tradução aqui no verso 4 que diz, acho que é a Almeida corrigida: consultai no travesseiro o coração e sossegai. Esse conselho. Quando você deitar sua cabeça no travesseiro, pense nessas coisas. Reflita sobre as razões da sua ira. E sobre o que ele está dizendo aqui no verso 3, desse Deus que cuida dos seus, desse que ouve aqueles que o invocam. E eu quero que vocês percebam aqui que nesse momento, o salmista ainda não é aquele do verso 8 que deita e dorme. Ele não é esse ainda. Ele agora é aquele que deita e fica remoendo, e falando com Deus, e virando no travesseiro, e pensando. E ele está dizendo isso, façam isso, reflitam. E aí, meus irmãos, vem uma palavra importante aqui: aquietem-se. Aquietem-se. Há versões que colocam literalmente, calem-se. Cale-se. Fica quieto. E aqui há alguma coisa que talvez é aquilo que eu mais gostaria de passar para vocês nessa noite. Que é o fato de que nós queremos que Deus fale conosco, mas nós não queremos nos aquietar para isso. A gente tem muito que aprender a respeito de oração. Porque a gente muito pensa que oração é despejar diante de Deus nossa lista de demandas, é reclamar, falar. Amém, tchau. Mas espera aí, oração não é um comunicar-se com Deus, e essa comunicação não é falar e ouvir. Como é que a gente ouve a Deus? Será que a gente pode falar e pronto, a oração está feita, está terminado o processo de oração, ou esse é só uma parte da oração? E aqui o salmista está percebendo isso, e enquanto ele fala com você e comigo, ele está falando com ele mesmo, ele está percebendo isso, e agora a voz do Espírito diz a ele: cale-se, aquiete-se. Ouça um pouco, pare. E aí, vem a pausa, mais uma pausa. Termina verso 4. Você tem aqui mais uma pausa. O selá. Algumas versões vinham essa palavra, selá. Aí muito se discute o significado disso. O que significa pausa? Uma palavra hebraica que está aqui colocada para nós. A introdução do Salmo 4 está como instruções de cântico ao condutor, ao maestro, enfim, Salmo de Davi. Como se fosse uma instrução a um cântico mesmo, uma música. E aí você tem aqui a pausa poética. Né? Aqueles que leem poesia, aqueles que sabem ler poesia, entendem que a pausa tem uma importância. Você tem que ler com aquela entonação, fazer a pausa. E aqui há liturgicamente uma sessão onde a leitura tem que ser interrompida. Interrompida por quê? Para que se pense no que foi dito.
para que se possa digerir até onde se chegou. Então, estou fazendo esse exercício com vocês para que a gente perceba um salmo que ilustra muito bem esse processo do nosso falar com Deus, que exige pausas e reflexão. Aqui nós temos um interlúdio. Interlúdio é uma outra palavra interessante. Quando a gente aplica interlúdio à música, é aquele pedaço da música que tem um instrumental entre uma estrofe e outra. Você tem a música, a estrofe, aí tem um pedacinho, só os instrumentos, fazem uma linha melódica, aí retorna para o refrão, enfim. Chama-se interlúdio, um momento artístico dentro daquele poema, dentro daquela música. Aqui, o interlúdio tem um significado muito grande. Isso que eu quero chamar a atenção de vocês. O que não é dito nesse salmo é muito importante. A pausa do silêncio também ensina nesse salmo. Ele está dizendo, agora fique quieto. Fique quieto. Ouça. Reflita. Reflita o que você está dizendo. Reflita o que Deus está dizendo. Eu queria ilustrar isso com uma canção. Acho que vocês vão se lembrar. Uma das canções que nós cantamos aqui, um dos louvores, é o Cântico do Apocalipse. Foi tocado ontem. Pedi para os meninos tocarem hoje de novo para nós, depois da mensagem. Aquela que começa, digno é o Cordeiro que foi morto. Esse é um cântico que me chamou a atenção. Então logo eu ouvi, me chamou a atenção, eu já gostei dele de cara. Quanto mais eu ouço e canto, mais eu gosto. Acho que ele tem uma série de coisas, de elementos da adoração que me chamam muita atenção. Começar trabalhando o Apocalipse, que é um livro proibido, né? Você não ter medo do Apocalipse já é uma coisa muito boa. A revelação desse cordeiro e aquelas figuras maravilhosas que você tem em Apocalipse. Aí tem um outro elemento que eu adoro, que é a frase onde ele diz, junto com a criação nós adoramos, que é essa ideia de que somos criação e junto com o universo criado nós nos rendemos ao Cordeiro. E por aí vai. E aí hoje até me decepcionei um pouco porque eu pensava inicialmente que era uma música do Ministério da Lagoinha, que é a versão que os nossos irmãos tocam aqui. E aí procurei, aí vi Daniela Araújo, aí vi outros ministérios. Falei, mas de que é essa música? E você não consegue achar. Aí vi, entre parênteses, Revelation Song. Falei, não acredito que essa é uma música americana, né, estrangeira, tem inglês original. E era exatamente esse o caso. Essa é uma música traduzida, eu não sei nem de quem é, mas você encontra várias versões em inglês também. Falei, tá. Sei que era uma das nossas músicas aqui. Né? Decepção só no sentido de não ter sido um autor brasileiro. Né? Mas, e aí? Estou dizendo tudo isso, mas ainda não cheguei no que eu quero dizer sobre a música. Há um interlúdio na música. Se você se lembra da música, quando ele começa a frase, maravilhado, extasiado, eu fico ao ouvir teu nome. Aí você começa essa frase, maravilhado, extasiado, eu fico ao ouvir seu nome.
E aí a música pede que você continue, mas há uma pausa, há um interlúdio. Há uma linha melódica que só vai acontecer naquele momento, e ele faz essa linha, e aí volta a frase novamente. E depois que ela volta, ele entra com Jesus, tu és, e ali você revela-se o nome e a música continua. Eu não sei qual a intenção dos autores da música com esse interlúdio. Eu sei como eu interpretei. E eu interpretei como ele ilustrou com a música aquilo que ele quer provocar no ouvinte. Ou seja, o que ele está dizendo? Que quando nós olhamos para esse nome, ou esse nome é dito, nós ficamos maravilhados e extasiados. Ou seja, há uma pausa. Para tudo. Porque o nome foi dito. Ou o nome será dito. Então, isso é uma forma artística de demonstrar alguma coisa, uma atitude, uma reverência do que acontece no nosso coração. E aí, para mim, a leitura que eu faço é que o autor está dizendo assim, ele está com a linha, né, melódica chamando o nome, mas naquele momento faltou o fôlego, ele ficou sem palavras, a voz veio embargada, ele não conseguiu continuar, aí ele tem que voltar do começo e dali ele prossegue. Pode ser uma grande viagem minha, mas a música me comunicou exatamente isso. Por isso, irmão, a gente tem que prestar atenção no que a gente canta e como a gente canta nos mínimos detalhes. E eu estou dando esse exemplo porque a pausa, ela é essa sugestão da contemplação. E a gente precisa isso na nossa vida devocional. Nós não vamos entender o que é oração se a gente não entender o que é isso aqui, a pausa. Você tem todo o direito de abrir o seu coração diante do Senhor e falar com Ele aquilo que te vier, da forma que vier. E às vezes a gente se dirige a Deus com palavras até desrespeitosas. O Senhor vai ter paciência. Mas o que Ele espera nesse nosso processo devocional é que você se cale depois de dizer o que você tem de dizer. Se cale. E ouça. E ouça o Espírito. E ouça a voz. E ouça a resposta. E reflita sobre o que você mesmo disse. E repense a sua própria oração. Como ele faz aqui, versos 3 e 4. E nos mostra que ele está refletindo a ira do seu próprio coração e dando uma ordem ao seu coração: se aquiete. Não peque, se aquiete. E aí, depois dessa pausa, e como eu disse, a gente precisa aprender a trazer essas pausas para dentro da nossa vida devocional, da nossa oração, do nosso tempo com Deus. Uma das coisas que a gente fez lá durante o retiro, e que fazendo eu me lembrei, poxa vida, eu preciso trazer isso para a minha vida devocional, que é ao parar para ler a Bíblia, ter alguns minutos simplesmente de silêncio. Bom, deixa eu me preparar porque eu vou fazer agora. E fica quieto. E se preparar para ter aquele momento, para ler a palavra. Porque a gente faz da nossa vida devocional a mesma loucura que é tudo que a gente faz na vida. A gente quer abrir aqui, deixa eu ler aqui um versículo, peraí, a televisão está ligada, o celular está tocando e a panela está no fogo.
E a gente não sabe por que Deus não fala com a gente. Mas a gente não para ouvir. A gente não faz da leitura da Bíblia, da oração, um momento de interrupção real. E a gente precisa fazer. Para que haja espaço para Deus falar. Para que haja espaço para que a nossa oração seja moldada até aquilo que Deus quer ouvir de nós. Porque é mais ou menos assim, a gente ora, aí Deus fala assim, não entendi nada que você disse, ora de novo. Como é que é assim? Não, ora de novo. Tá bom, peraí. Deixa eu falar aqui com outras palavras. Deixa eu pensar direito, Senhor. Aí a gente ora. Bom, Senhor, o que eu quis dizer é... A gente ora com um pouco mais de calma. Aí Deus diz, não. Não, ainda não. Calma mais um pouquinho aí. Reformula essas palavras. Pensa no que você está dizendo. Aí a gente fala. Aí a gente fala, estou começando a te entender agora. É isso. A nossa própria oração vai fazendo parte dessa nossa terapia com Deus, desse nosso falar de Deus para conosco. E aí eu chego aqui na última parte do texto, que é a parte onde o salmista está entendendo o tom em que Deus está começando a falar a língua de Deus, ele já se deixou lapidar da sua própria oração. Eu quero rapidamente falar um pouquinho sobre o que está contido aqui nos versos de 5 a 8. Nós não lemos a outra parte, né? Vamos ler. Versos 3 e 4 juntos. Vamos lá? Saibam que o Senhor escolheu o piedoso. O Senhor ouvirá quando eu o invocar. Quando vocês ficarem irados, não pequem. Ao deitar-se, reflitam nisso e aquietem-se. Verso 5. Ofereçam sacrifícios como Deus exige. Confiam no Senhor. Confiem no Senhor. Aqui o salmista está falando algo, parece que ele está falando a alguém, mas ele está falando com ele mesmo. Confie no Senhor. E o que ofereçam sacrifícios a Deus? Que leitura eu faço disso aqui? Ele está dizendo assim, confie em Deus, confie no Senhor. E enquanto você confia, enquanto você aprende a confiar, cultue, sirva, busque a comunhão, oferte. Ou seja, não espere essa situação na qual você se meteu te interrompa o teu processo espiritual. Faça o que Deus pediu para que você fizesse. Enquanto a confiança cresce e brota no seu coração, continue a cultuar, continue a orar, continue a ler a palavra, continue a servir, continue a buscar a comunhão dos seus irmãos, continue a ofertar, faça aquilo que Deus tem pedido para você fazer, você já sabe. E isso vai te ajudar nesse processo de confiança. Verso 6 ele diz assim, muitos perguntam, quem nos fará desfrutar o bem? Faze, Senhor, resplandecer sobre nós a luz do teu rosto. Aqui, novamente há uma pergunta. Onde está Deus? O até quando está aqui? Quando ele diz, quem nos fará desfrutar o bem? Aonde é que está aquele que pode resolver o que precisa ser resolvido? Está aqui, essa pergunta está aqui. Só que tem um detalhe aqui muito importante. O salmista não se inclui agora nessa questão. Ele diz, muitos perguntam. Ele já entendeu que não é por aí. Ele já começa a saber como é que as coisas funcionam. Ele não está mais questionando a Deus, nem o agir de Deus.
E aí vem a expressão, uma expressão também muito bonita: faze, Senhor, resplandecer sobre nós a luz do teu rosto. Ele confia, mas ele pede: Senhor, que possamos ver o seu rosto, que essa luz possa chegar de fato até nós. Nos faça ver, nos faça sentir. E aqui eu estava entendendo da seguinte forma, para a gente entender esse aspecto. Hoje foi um dia... Como foi o dia hoje? Hoje foi um dia melancólico, chuvoso, preguiçoso, né? Um dia assim, parece que não amanheceu. Chuva o dia inteiro. Pelo jeito, se refletiu no ânimo dos irmãos, né, para virem à igreja. Dia... Não é interessante que a gente, às vezes a gente esquece que, por exemplo, a presença do sol. Faltou sol, né? Por um dia, um domingo, faltou sol, né? Faltou aquele sol, não veio. Não é interessante de pensar que o sol esteve no mesmo lugar onde estava sempre? O sol estava lá hoje o dia inteiro, acredite ou não, ele estava lá com o mesmo calor, a mesma luz, ele estava lá, só que atrás das nuvens. Mas ele estava lá. Porque o sol sempre está lá, ele não se atrasa, não deixa de vir, o sol não tem preguiça, ele está lá. Mas circunstancialmente, não sentimos efeitos do sol. Assim como esse é um fenômeno da noite também, né? O sol continua lá. Mas a terra girou, nós estamos aqui no tempo da sombra. Tem uma outra parte da terra que está usufruindo do sol nesse momento. O sol está lá. Então, quando eu leio esse versículo, é o salmista dizendo ao sol, que possamos ver e sentir a sua luz, que sempre está lá. Muitas vezes o que não está lá é a minha percepção da luz e dessa presença. Mas ele está lá. Ele sempre está lá. O que muda é a nossa percepção dessa luz. Assim é o nosso Deus que está sempre cuidando de nós. Faça, Senhor, resplandecer sobre nós a luz do teu rosto. E aí, verso 7, onde a gente vai chegando nesse momento, que é o momento que a gente gostaria de alcançar, né? Encheste o meu coração de alegria. Alegria maior do que daqueles que têm fartura de trigo e vinho. Aqui o salmista expressa toda a sua alegria e sua satisfação. Agora, a gente tem que entender a alegria e a satisfação do salmista, porque ele não está dizendo aqui, o Senhor, ó Senhor, encheste o meu celeiro de trigo e os meus barris de vinho, por isso estou alegre. O Senhor me deu a fartura que eu precisava, que eu pedi. Não é isso que ele está dizendo. Ele está dizendo, encheste o meu coração de alegria. E ele se lembrou do trigo e do vinho, mas ele se lembrou para dizer que a alegria dele é maior do que daqueles que têm fartura de trigo e de vinho. Olha o que ele entendeu. Ele entendeu que a alegria da presença de Deus é maior que a alegria da oração respondida. Isso aqui é forte, você precisa entender isso. A alegria da presença de Deus é maior do que a alegria da oração respondida. É aquele que ora e entende que a presença de Deus ouvindo sua oração é mais importante do que a sua oração ser respondida. Que a convicção de que o seu Deus está com ele naquele momento é o que o satisfez. E isso basta. E aí,
uma vez que ele entendeu isso, ele pode orar o verso 8. Em paz me deito e logo adormeço, pois tu, Senhor, me fazes viver em segurança. A paz, ela é fruto da confiança e da certeza da presença do Senhor na nossa vida. Os inimigos do salmista desapareceram? Não, eles ainda estão lá. Seus problemas acabaram, como dizia um? Não, os problemas ainda existem. Mas agora existe paz. Porque o salmista vê seu Deus, sente, ouve, está ciente da sua presença. E isso acalmou seu coração. Isso é o processo da oração e da nossa vida devocional. Eu entendo esse verso 8 como entendo também o Salmo 23. Quando o salmista diz: o Senhor me prepara um banquete na presença dos meus inimigos. Como eu entendo isso? O Senhor não tirou os inimigos da vida do salmista. Mas o Senhor permitiu que ele sentasse e comesse um banquete. Ou seja, que ele experimentasse a paz, que ele experimentasse a confiança, que ele tivesse absoluta certeza que tem um Deus que cuida dele. Então ele vai sentar, vai comer, vai beber, e os inimigos estão à volta esperando e olhando. Mas Deus está sustentando a vida dele. É uma figura maravilhosa que a gente tem ali no Salmo 23. E aqui o verso 8 nos fala desse que achou paz. Deita e dorme. Não está mais em crise, né? Mas ele tem consciência da presença do Senhor na sua vida. O Senhor me faz viver em segurança. Mas que fique para nós a lição do Salmo como um todo. Há um caminho. Há um caminho. O caminho da oração, o caminho da devoção e o caminho do se aquietar diante de Deus. O desafio que eu deixo aos irmãos é: obedeça às pausas. Tenha os interlúdios na sua vida. Quando você ouvir a palavra aquiete-se, aquiete-se. Quando você lê alguma coisa nas Escrituras que, isso aqui é comigo, fique ali, pare, não siga adiante. Deixe aquilo descer, frutificar. Aprenda a criar espaço para ouvir a Deus. Esse é o desafio que eu quero deixar com os irmãos nessa noite. Baixe sua cabeça, vamos orar mais uma vez. Senhor Jesus, obrigado pela tua presença, pela tua palavra. Obrigado pelos salmos que tanto tem a nos ensinar sobre oração, sobre meditar na tua palavra, sobre um Deus que ouve, um Deus que fala, um Deus que responde. Nos ajuda, Senhor, a nos aquietar, a aprender a criar o espaço para que o Senhor fale conosco.
Tem misericórdia de nós, Senhor, das nossas vidas. Possamos buscar a Tua presença com essa alegria, esse desejo de Te encontrar. Eu oro no nome de Jesus. Amém. Esqueci de ler com vocês, o restante do Salmo, Nós já tiramos aqui, então abra aí na sua Bíblia. Salmo 4, vamos ler do verso 5 ao 8, para a gente encerrar. Vamos lá, verso 5. Ofereçam sacrifícios como Deus exige e confiem no Senhor. Muitos perguntam: quem nos fará desfrutar o bem? Faze, ó Senhor, resplandecer sobre nós a luz do Teu rosto. Encheste o meu coração de alegria, alegria maior do que daqueles que têm fartura de trigo e de vinho. Em paz me deito e logo adormeço, pois só Tu, Senhor, me fazes viver em segurança. Amém.